Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Que assistir o melhor programa de esportes da TV brasileira, Fox Sport Rádio. Eu quero dizer que eu sou fã de todos vocês aí da bancada, mas sobretudo do Felipe Fassicani. Adoro esse cara é autêntico. E além de ser bem informado com esse programa, eu me divirto muito com todos vocês. Parabéns, um ótimo programa. Valeu! Valeu, grande, Pipi. Tem mais WhatsApps, calma. Dos fãs, calma. Não fala nada. Calma, vamos lá. Fala, galera da Fox Sport, Flávio de Fortaleza. Beijo, eu sou a favor sim do VAR. O problema é que é falta de preparo das arbitragens. Tá tendo uma falta de preparo, um absurdo, um desconhecimento da regra total. E ó, os árbitros, pelo amor de Deus, vamos estudar mais um pouco, né? Bom, na minha opinião, o Flamengo é o campeão carioca de 2019. Eu não vejo como reverter isso. O Abel falou que 2 dá para reverter. Eu queria perguntar para o senhor, que até meia hora atrás falou, estava me dando uma aula de futebol da Itália, que eu precisava ver um pouco mais de futebol, estudar. E eu, de forma humilde, reconheço que eu preciso mesmo. Preciso mesmo, não estou bravo. Eu preciso mesmo aprender mais de futebol. Não. O senhor no sábado falou que o Vasco tinha mais conjunto que o Flamengo. Não, foi o seguinte. Aonde? Não, calma aí. Deixa eu só explicar, porque depois parece. As pessoas pegam uma frase. Você quer explicação? As pessoas pegam uma frase. Você quer, Pascoal? Senhor Mano, você quer explicação? Ô, São Paulo, você quer explicação? Vai ser longa essa explicação. Brasil! Porque eu acho que demanda uma explicação bem detalhada. Quando ele disse que o Dudu era melhor que o Dembélé, ele falou, depois falou, não disse. Nunca falei isso. É isso aí, né, produção? Fala com o mano. Nunca falei isso. Nunca falou isso, ó. E o nervologista? Também você não falou. Isso aí foi você que falou. Formani, quem falou isso, Formani? Peraí, você não falou que o Dudu era melhor que o Dembélé? Nunca falei que o Dudu é melhor que o Dembélé. Eu falei que ele jogaria. Ele disse, eu faço que ele fala que é um cara sincero. Deixa ele falar sobre o Vasco. Eu tava ontem Você não falou que o Vasco tinha mais conjunto que o Flamengo? Não, calma. Ontem, antes de começar o jogo, ele vai explicar. Mas só uma coisa, antes de começar o jogo, eu tava com uma turma em casa pra ver essa partida. Eu não quero saber com quem você tava. E aí todo mundo falou, você entende futebol, você trabalha na televisão e tal. Isso não me interessa. Como é que vai ser esse jogo? Eu falei assim, olha, eu tinha visto o Fassicani no dia anterior. Ouvisto? Não, tinha visto. Você tinha ouvido. Mas você está emburrecendo. Não, eu tinha visto. Eu tinha visto o Fassicani no dia anterior. Aí eu falei assim, olha... o Vasco tem mais conjunto do que o Flamengo. Foi o que eu falei. Aí todo mundo Você não tem personalidade. Você trabalha no programa de futebol, você precisa dar minha opinião pra você tomar aí só. Claro, aí eu falei, eu reproduzi. E aí o que aconteceu? 2-0 pros caras. 2 ou 3, né? Ontem o Flamengo não, fez isso aqui. Não, mas explica aí o Brasil que eu vi. O Vasco tem mais conjunto que o Flamengo. O Flamengo fez isso aqui com o Vasco. Só que o conjunto... Em nenhum momento eu falei que o Vasco é o melhor time que o Flamengo. Eu disse que o Vasco é um time que, coletivamente, taticamente, não é espaçado. É um time organizadinho, não é? Só que o Vasco ontem ficou aqui, ó, trancado, com medo, sem personalidade. Individualmente, é lógico que o Flamengo é anos-luz, e como eu expliquei muito bem isso, eu acho que o Flamengo, em muitos momentos, ele é mais espaçado até que o próprio Vasco. Só que ontem o individual do Flamengo foi um amasso. O Flamengo ontem, Everton Ribeiro gastou a bola. Não, mas antes do jogo, então você falou que realmente o Vasco tinha mais conjunto que o Flamengo. Não, ele é um time organizado. Se você olha, não, só fala sim ou não. Se você olha em campo o time do Vasco... Mano, é difícil falar sim ou não. Mas ele não quer, pelo amor de Deus, cara, deixa eu tentar explicar. Sim ou não. Deixa eu tentar explicar. Não, mas você só falou. Deixa eu tentar explicar. Tá bom, então eu não vou mais explicar. Não, você vai explicar. Só fala assim, você falou ou não falou? Vou tentar explicar. Não adianta, porque parece que eu tô falando com uma porta, cara. Eu sou uma porta. Porra, não é possível, cara. Chamou de burro. Juro que eu calo a boca, eu não volto mais. Deixa ele explicar. Você falou ou não falou Coletivamente, o Vasco é um time organizado, sim. Não, você falou que é melhor que o Flamengo. É um time melhor que o Flamengo. Tanto é organizado, sim. É mais organizado em muitos momentos. Na postura de campo, sim. Agora, individualmente, o Flamengo é anos-luz melhor. E ontem, de novo, o individual coletivamente, o Vasco é melhor que o Flamengo? O quê? Foi o que você falou no sábado. Coletivamente, eu reproduzi isso pros meus amigos. Tem uma cara de tacho. Bom, tá bom, chega, velho. Não, é verdade. É verdade, você falou assim, no expediente. É só você falar assim ou não. Você falou que tinha um conjunto melhor que o Flamengo, só isso.
Coletivamente, eu digo na questão tática. Era melhor que o Na Flamengo. questão tática, é um time menos espaçado que o Flamengo. Nós Então, vimos. era melhor que o Flamengo. Nós vimos. Ó, até derrubou o microfone. Até Calma. Nós vimos como o Vasco é compactado, como o Vasco é mais organizado. Escuta aí, O Vasco no vocês. segundo tempo parecia um time de colégio contra o Flamengo. O Flamengo engoliu o Vasco no segundo tempo. Deu até dó do Vasco. Vai lá, pega lá o Deu até microfone. dó do Vasco. Vou lá pegar o meu microfone. E olha, o Flamengo, o Vasco ontem, o Pascoal. Pega lá que eu... Você tem que ficar com Na boa, calma. eu... Tem que ficar calmo, porque... Quer ver? Quer ver? Muito nervoso. Olha como não é difícil. Arruma o microfone. Olha como não é difícil. Olha como não é difícil. Na boa. Pra você, o Santos merecia estar na final do campeonato, sim ou não? Sim, na minha opinião, merecia ser o campeão. Doeu? Não. É minha opinião. Só perguntar, você falou que tem o VAR? Então vamos ver. Tem Aí, o VAR. fica mais fácil. Vamos ver. Pode ser. Vem cá, aqui não vai levar 4 minutos Se pra ele não discutir, falou, nós vamos pedir E não levou desculpa. 4 minutos. Vamos lá. Ah, velho, na boa, eu não vou discutir com vocês, cara. VAR, vamos lá. Não, que isso? Esse é de hoje. Não, discute. Não, o VAR não é isso. Não, o VAR do microfone não. Ah, produção, não era É isso. o VAR dele falando. É, ele Entendeu? falando. Se ele Por isso falou, que não demora falou. o VAR, Isso tá aí, vendo? ó. Sábado foi no expediente, Expediente Futebol. Mas esse daí também Você foi estava bom. no expediente? Tava. Peraí, o Pascoal estava. Pascoal, A testemunha ocular. você é um cidadão acima do bem e do mal. É verdade. Aqui, o único que todo mundo põe as mãos no fogo é por você. Exatamente. Sem luva de amianto. Ele falou ou não falou que o Vasco tinha mais conjunto que o Flamengo? Ele falou que o time do Vasco é mais organizado taticamente, que o Flamengo é muito espaçado. Foram as palavras que ele disse no... E a visão dele do time do Flamengo. Então assume. Mas não tem A que visão ninguém dele tá do time do criticando, Flamengo. apenas falou, Só não falou. isso. Só que o Flamengo superou isso e jogou uma baita partida e ganhou o jogo. Ontem jogou demais, jogou Só você falou, tá vendo? Só você falou, falei, Sobrou. pô. Se você admite que falou, já a gente Mas em tá algum discutindo o jogo. momento eu falei que eu não disse isso. Falou. Você falou, eu não disse isso. Não, eu tava explicando começou a porque pra falando vocês. isso. Porque não. O que vocês querem que eu diga é que o Vasco é mais time que o Flamengo. Não, eu é não vou isso. dizer Você uma não coisa que eu falou não isso. falei. Ô, Eu Faticani, jamais você vou não dizer que falou o Vasco isso. é mais time que o Flamengo, porque não é. Nem aqui, nem na China, nem no Marte. Ninguém não falou é. mais time. Agora, que o Vasco Mais é um time organizado. que não é desorganizado, não é bagunçado, que taticamente você olha um time que ele é bem compactado, é bonitinho, legal, isso é. Eu E vi a até às vezes compactação. mais que o Flamengo. Agora, o que o Vasco não tem em relação ao Flamengo é peça para decidir jogo. E não tem. E nem personalidade ontem teve. Vou dizer um negócio Muito pra você. menos. O Vasco além ontem de não ter tido, jogou com 2 a menos. além de individualmente não ter peça melhor que o Flamengo para decidir, ontem não teve nem atitude. O Vasco ontem nem entrou em campo. Mas tem mais conjunto que o Flamengo. Nem entrou em campo. Mas o conjunto é melhor. Eu vi o falei, conjunto de e a tática. compactação. Ó. O Bruno Na Henrique questão ele furou uma tática. bola com Só isso. 5 minutos de jogo, que já poderia ter sido o primeiro gol do Flamengo. O Bruno Henrique teve um gol sonegado dele, que foi um gol legítimo e a arbitragem tirou. Já era mais um gol do Bruno Henrique, fora os 2 que ele já marcou. Essa é a única bola e o Fernando perigosa do Miguel, Vasco, do Marrone. E o Fernando melhor Miguel jogador também do foi um goleiro que no fez a ano diferença. disparado, como eu tenho dito aqui há Para, muito Facincani. tempo. Palmas. Ah, não tenho dito isso. É que pra vocês, é que aqui na mesa, o melhor jogador do Flamengo no ano é o Diego. Não, o melhor era o Everton Ribeiro, não jogador- seja o Everton Ribeiro injusto. tá mal também, né? Everton Ribeiro tá Eu jogando. sempre Aqui na falei do mesa, Everton ou o Ribeiro. Ilharão, o Diego são os melhores jogadores do Não, Flamengo. eu Ponto falo de equilíbrio, isso, mas etc. o tal. Ilharão, Agora, eu o Bruno não acho Henrique- eles os o Bruno melhores. Henrique não, o Bruno Henrique Melhor não, jogador do não tá campeonato do jogando Rio de nada, Janeiro. Bruno Henrique. Everton Ribeiro. O melhor jogador do campeonato do Rio de Janeiro Ele distorce. vai ganhar o. Eu acho que deve ganhar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique. Mas é o eu cara ainda acho que o Everton que- é Ribeiro, o por cara enquanto, que tá melhor fazendo a jogador diferença. Mas no ano. ontem, Ele é o cara que Everton faz diferença. Ribeiro e Ele é o o William ponto Arão de diferencial jogaram do Flamengo. muito Sim, bem. mas a gente tem obrigado a você pega reconhecer um isso, clássico, o cara faz 2 gols. Na verdade, ele fez 3. final de campeonato. Final de campeonato. Esse cara é o melhor jogador Mostra, de campo, claro gente. que ele é. Mas, Pelo amor não de Deus. mas eu não estou dizendo isso de ontem. Já, se Olha lá, você vai, pegar o vai, meu vai, comentário vai, na vai, sexta-feira. Vai. Se você É pegar o gol meu comentário na legítimo, sexta-feira. o cidadão não conhece regra, aí vai lá ver o VAR e anula o gol legítimo. Isso é uma pouca E quem tá vergonha. lá em cima também não viu. É uma pouca vergonha. Foi uma pouca Agora, vergonha, mas é o árbitro, não é o VAR. Não é o VAR. Não, mas o VAR não é um pouca pacote. Se ele Aliás, o tivesse VAR aí é ótimo. O VAR ajuda a tirar Eu essa vi como dúvida. ajudou. O gol foi legítimo, ele Não, deu é gol. didático, explicou, não se pode. Pelo amor de Deus, que não se cometa mais esse erro. Porque o Wesley, ele ataca a bola. Claro. Ele ataca a bola. árbitro, Ao atacar a ele bola. começa um novo lance. Começa um novo lance. Se a bola tivesse batido no Wesley. Esse é o cara que mudou o Flamengo também. Rascaeta, jogou super bem. Pelo amor de Deus. Agora, e gente Facincani, tentando tá achar certo. explicação para não ser titular. O torcedor do Vasco da Para. Gama saiu ontem do estádio, quem foi ao estádio, pouca gente foi, dizendo o seguinte, o Vasco doou os gols para o Flamengo.
Não acho que doou, não. Acho que ontem o Flamengo jogou em cima do Vasco e não deixou o Vasco jogar de forma alguma. Além da falta clara, além da falta de personalidade. A diferença técnica dos dois times. A diferença técnica. Gente, o Vasco fez o que podia e chegou numa final de Campeonato Carioca. Não, mas podia ter jogado melhor ontem, bem. Tudo bem, que o Flamengo é mais time, que o Flamengo seria campeão, concordo, mas o Vasco poderia ter O melhor jogador do Vasco da Gama é o Leandro Castan. É o melhor jogador do Vasco da Gama, é o Leandro Castan. Não foi dele que o Arrascaeta roubou a bola ali na lateral? Não, foi do lateral direito. Foi do Cássio. Mas a diferença entre os times... Aliás, a diferença dos times é grande. A diferença dos times é grande, assim como a diferença do Palmeiras para os outros também é grande. Aqui é mais acentuado. Aqui é muito mais acentuado. Mas o Flamengo passou a jogar futebol. Sim. Passou a jogar bola, meteu 6 no São José. Tinha um jogador a menos. Mas o que você espera no momento desse? Vai pra cima e faça 6 gols. O Flamengo fez a parte dele. Jogou bem contra o Fluminense. Sim. Jogou bem a partida de ontem. Então, a partir de agora, se continuar sempre assim, o meu discurso muda. É evolução. Coisa que o Palmeiras não consegue fazer em São Paulo. E o Abel achou o time. O Abel achou o time. O Arrascaeta, o Diego... E o Diego de fora, o time parece ser esse. Parece que ele descobriu isso aí. Coisa que o Filipão em São Paulo não consegue fazer. E que o Abel finalmente está fazendo no Flamengo. Finalmente, estou dizendo, talvez eu tenha sido um pouco precipitado. Não, demorou. Mas, olha, parabéns, Flamengo. Parabéns, Abel. Pra mim, eu concordo com o Benja. O campeonato tá liquidado. O Vasco não tem condições de reverter esse jogo. A não ser que o Flamengo entre de salto alto demais. Claro, o futebol possibilita esse jogo. Mas só o menosprezo pode colocar mais o Vasco no Exatamente. Não dá pra reverter. Perfeito, Pascoal. Só o menosprezo pode tirar esse campeonato do Vasco do Flamengo. E diferente de ontem, o Maracanã domingo que vem vai estar com gente 60 mil pessoas, no mínimo. Vai ter até no Corcovado, tem gente vendo o jogo. Um negocinho, com todo respeito, todo mundo sabe que o Vasco da Gama acabou pagando o 13º aí na semana passada. 13º. Deixou de pagar salário dos jogadores. 10.800 Engenhão vazio. Gente, olha o presidente do Vasco deu um tiro no pé. Olha isso, final de Campeonato Carioca. Olha, hoje eu li o texto do blog do Rodrigo Matos no UOL. Muito bom, eu gosto muito dele. Escreve bem e tem ideias ótimas, né? E sempre está pegando uma coisa diferente. Eu gosto de gente assim, não escreve sobre o mesmo, né? Sai do lugar comum. Ele escreveu, no final dos anos 1990, chegando perto desse século, acho que foi isso mais ou menos. Não, mais para frente. Virada do 2000 para 2010. Há uns 5, 6 anos, Flamengo e Vasco viviam uma situação muito igual. Muito igual. Aí que faz o Flamengo? O Flamengo troca toda aquele status quo que não... Ele muda o status quo dele, a situação dele. E elege o Bandeira. O que faz o Vasco? Elege o Eurico Miranda. Qual é o resultado? Olha como está o Flamengo hoje e olha como está o Vasco hoje. Quer dizer, ao invés de o Vasco ter dado um passo à frente, ele retrocede. Ele vai atrás da política velha. Atrás da época que se amarrava, como é que o Filipão falava? Cachorro com linguiça. Cachorro com linguiça. O Flamengo não. Ele consegue eleger um cara com visão, sabendo da importância de você organizar uma instituição e organizou. Passou os 2 primeiros anos ruins, não disputava título, etc e tal. E agora está começando a colher os frutos. Não tem salário atrasado, faz as maiores contratações do futebol brasileiro, tem os melhores, até a maior folha de pagamento do futebol brasileiro, e com razão, e com méritos. Ele não está pedindo para ninguém. Isso é fruto do esforço dele. Em contrapartida, o Vasco, olha a situação. E aí, olha o presidente do Vasco ontem. Como é que tem cabimento uma final de campeonato no Rio de Janeiro, jogada no Engenhão, para menos... Vasco e Flamengo. Não é Madureira com sucesso. Exato. Como é que pode para menos de 10 mil pessoas? E o Vasco está numa pindaíba danada, precisando de dinheiro. Ontem 3 times jogaram a final, né? Jogou o Vasco, Flamengo e arquibancada com o logo Botafogo escancarado. Exatamente. Isso nada contra o Botafogo, pelo contrário, o estádio é dele e cuida muito bem. A questão é que é constrangedor você ter Vasco e Flamengo com Botafogo escancarado o estádio todo por falta de todos. Olha lá. Vasco e Flamengo. Tem 3 escudos aí na tela, olha lá. Tem 3 escudos. Parece que é o Botafogo que tá jogando a final.
E parece que é um mosaico, né? Exato, parece que é um mosaico da torcida do Botafogo. Ou seja, é uma coisa assim constrangedora. Foi vergonhoso o que aconteceu. E todos os louros da final, o Flamengo, que jogou bola ontem, e o Vasco todo fez mundo o que jogou pôde, bem. O Vasco fez o que pôde. O Vasco ali ficou tentando só na organização defensiva dele ver o que acontecia, não tinha nada. Maxi Lopes pode dar um pouquinho mais. Maxi Lopes não tem mais condição de ser titular do Vasco. Bruno César pode também dar um pouquinho mais. Galhardo, só a bolinha no pé não dá. Ter mandado o Galhardo embora do Vasco pra mim foi outro tiro no pé, porque era o único jogador que no meio campo da equipe jogava bola. Não, mas não sabe o que aconteceu. Mas eu tô falando tecnicamente. Se no lado disciplinar fez alguma coisa, não interessa. Tô dizendo tecnicamente, ontem ele é um cara que é muito importante e era muito importante pro time do Vasco. O Thiago Reis não pode ser banco do Maxi Lopes. Algumas coisas estão escancaradas no time do Vasco. Não dá mais pra ficar protegendo o cara com nome, porque o cara é experiente e traz daqui a colar. Então, isso aí, quem é o culpado disso aí? Além da presidência, o treinador. Não, além da presidência, não. De não escalar o time, é o treinador. Não. Da presidência do clima que ela criou, dessa estrutura toda do Vasco hoje, que é simplesmente desastrosa pra quem tá trabalhando por ali. E ontem o Alberto, que de novo, ele entra com medo num clássico. De novo. Já não é o primeiro clássico que ele entra com medo. Todo clássico, o Alberto entra para tentar empatar o jogo. E já não é de hoje. Quando ele dirigiu o Palmeiras, ou vocês não lembram, naquele jogo... Mas ontem ele entrou com a escalação que ele tinha de melhor. Tudo bem, mas a questão não é a escalação, a questão é a postura. Mas não a tinha questão é você passar o jogador. Parece que falta algo a mais. De todo o clássico ele entra com medo. Mas peraí, o Vasco... Todo clássico. Peraí, o Flavinho fez uma pergunta. Flavinho fez uma pergunta aqui. Não tinha um bom conjunto, o melhor conjunto do Rio de Janeiro? O Vasco não é um time desorganizado. O Vasco não é uma bagunça. Então, mas o Vasco com medo, retraído. Ele tomou 2 do Flamengo, poderia tomar 4 ou 5. Imagina se o Vasco vai pra cima. Toma 8, Facincani. Sim, mas às vezes não, mano. Às vezes não. O Flamengo, quando eu falo isso, o Flamengo é um time que ele dá espaço pra uma equipe contra-atacar ainda. Tem muito ajuste a ser feito pelo Abel. Ontem jogou bola pra caramba, do meio pra frente funcionou. Não, porque o time do Vasco, ele não teve competência e nem personalidade para tentar explorar o que o Flamengo dava de contra-ataque. Isso é uma realidade. O torcedor do Flamengo que vai ao jogo cobra isso. Pô, o time tá aqui, tem que ajudar a voltar melhor a marcar. Isso é normal. E isso é o que eu ouço de relato de todos, e do que eu assisto também no Flamengo, de pessoas que vão ao estádio. Não é um time ainda 100% perfeito. Ontem fez uma partida muito excelente, de legal, do meio pra frente. Entendeu? Por quê? Porque também o Vasco foi um time que ficou com medo acuado. Ontem o Vasco não entrou em campo, ele chamou demais o Flamengo, e você chamar esse Flamengo pro ataque é um convite ao suicídio. É um convite ao suicídio. Então, mas pro time organizado, compactado... Não, mas ele pode até ser, só que o Flamengo tem só que o Flamengo tem uma coisa, mano. É a individualidade, só que a individualidade do Flamengo ontem quebrou isso. O Everton Ribeiro quebrou isso jogando bola com drible, o Arrascaeta quebra com drible, então você chegou à conclusão que o Everton Ribeiro tá jogando pra caramba. Tá jogando, claro que eu não cheguei à conclusão, eu tenho elogiado. Não, semana passada você falou que ele só cisca. Não falei que ele só cisca. Não falei que ele jogou bem. Arão jogou bem ontem. O Arão jogou bem ontem. Jogou bem. Então você admite que Arão é um bom jogador. Não acho que ele é um bom jogador. Flavinho, você lembra do Juruna? Cacique Juruna, lembra? Ele ia... O que ele fazia? Um gravador grande. Porque ele não confiava nos políticos ao lado dele. Gente, ele falou semana passada que o Everton Ribeiro só cisca. Não falei isso, não. Falou. Não falei que só cisca. Falou que parecia uma enceradeira. Tá bom. Você falou que ele é pouco produtivo. Eu falei, o Diego é o cara que só toca de lado que é o meia caranguejo. Isso eu falei. E é mesmo, tá comprovado isso. Saiu o Diego, então o Arrascaeta muda bruscamente o ataque no Flamengo. Mas não, curioso isso. O Everton Ribeiro está jogando muito bem essa temporada. Não é um jogo... Ele é o jogador mais regular do Flamengo. Não acho. O melhor jogador do Flamengo é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não é tão regular quanto o Everton Ribeiro. O Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo. Coisa no seu patamar. O Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo. Eu não acho. Não vai jogar final porque está suspenso. Não vai jogar final contra o Vasco porque está suspenso. Perfeito? Vai abrir espaço ou pro Vitinho, ou vai escolher um outro atacante, sei lá. Vai jogar o Diego. Joga o Diego no meio, com o Gabriel de centroavante. Pode ser. Com a Arrascaeta pela esquerda e o Everton pela direita. Pode ser que isso aconteça.
Flamengo tem que encontrar uma nova fórmula de jogar. O Abel mexeu muito no time ontem. Quem começou de centroavante foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique. Foi o Bruno Henrique. O Gabriel aberto, o Bruno Henrique centralizado. O pela esquerda. Eu acho que eles têm que trocar mais posição, não é do só. lateral esquerdo do Mas Vasco. ainda ficam muito isoladas às O lateral vezes. esquerdo do Vasco gosta de atacar, então ele botou o Gabriel para tirar o espaço dele lá, para não deixar atacar. Bom. Acho que o Abel trabalhou muito bem ontem. Também acho. O Abel trabalhou bem, não subiu tanto ontem também, por isso que eu acho que ele até jogou bem. Não subiu tanto e não expôs tanto o lado do Flamengo, por causa dessa jogada do lateral esquerdo do time do Vasco, o Barcelos, que sobe muito. Então ele fez um pouquinho às vezes do lado direito. Olha, eu queria abrir a minha caixa preta aqui. Até a produção fala, é um cara de pau, velho. A produção disse isso? Pô, o cara criticou tudo e hoje ele tá elogiando tudo. E tudo que ele criticou, eu não falei. É verdade. Então assim, eu não vou Olha, elogiar. eu não vou elogiar. Cara de pau, Eu não vou elogiar por elogiar e não vou criticar por criticar. Joga mal, critica, joga bem, elogia. Mas a sua É simples. A gente só quer que você assuma Eu só falo a realidade, diferente de vocês que ficam tentando elogiar e passar sabão em tudo quanto é motivo, entendeu? Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não, joga mal porque jogou mal por causa disso. Joga bem por causa disso. O Everton Ribeiro tá jogando o ano inteiro bem pra caramba. Você fala que ele não tá, que ele cisca. Ele tá jogando o ano inteiro bem pra caramba. A temporada inteira é boa. Ele teve até um crescimento nesses últimos jogos, muito por causa da Arrascaeta. Nesses últimos 15 jogos. Arrascaeta só jogou contra o São José. Jogou 2 jogos como titular. Foi contra o São José que ele jogou titular. Quando entra o Arrascaeta em muitos momentos do jogo, ele cresce de produção, porque chega um cara pra se aproximar com ele, pra tabelar com ele, pra dar um pouco mais de movimentação. O Arrascaeta praticamente nem jogou com a camisa do Flamengo ainda. Essa é uma imposição que a torcida tem feito ao Abel, que ele não jogou. Vocês devem ver o jogo em black, não é possível. Nesses últimos 15 jogos... Não discuto mais com vocês. Pode seguir aí o programa. Já falei. Estou ofendido. Dá lá. Troféuzinho dele. Estou magoado. Ele fala as coisas, não assume, a culpa é nossa. Não entendi nada. Não vou falar mais com você. Vinheta. Dá um sorriso. Esse cara é o maior cara de pau da televisão brasileira. Sexta-feira ele falou no expediente. O Vasco tem mais conjunto que o Flamengo. Mas eu expliquei o que lá. Aí hoje... Não, é que se assim, é pra vocês o que vale é uma frase, aí vocês não entendem de onde que você chega na frase. É só isso. Igual aquela, o Dudu jogaria no Barcelona facilmente. Ah, mas você tira quem? O Dembélé. Isso você entende o quê? O Neymar tem que jogar no Palmeiras pra ser feliz. Só se você tiver um pino a menos. Um pino a menos não, mas é verdade. Você entende, Sormani? Quando você fala, o Dudu jogaria facilmente no Barcelona. Porque ele é melhor no lugar de quem? Do Dembélé. Olha, você entende o quê? Joga facilmente. No lugar de quem? Do Dembélé? Qual que é a sua análise? Não assume as coisas que você fala. Não assume. Ele falou outro dia que ele cheira cueca. Não é possível, cara. Pois é. Feio. Não é possível. Você deve cheirar cueca, Não, mas peraí, eu gostaria que vocês... Então, ó, por exemplo, o telespectador pode ajudar a gente. O telespectador, meu querido telespectador, quando você diz o seguinte, o Dudu jogaria facilmente no Palmeiras. Ponto. Não, o Dudu não. No Barcelona. Ponto. Aí eu pergunto, mas no lugar de quem? Porque você tem ali Cavani, você tem Messi... Não, Cavani, Soares, Messi, Felipe Coutinho, Dembélé. Você fala, mas, pô, Facincani, Dudu no Barcelona, mas no lugar de quem? Quem que você tira? No lugar do Dembélé, facilmente. Ué, não você pode entende jogar? o quê? Dudu joga mais que Dembélé. Joga mais que Dembélé, facilmente joga mais que Dembélé. O Dudu joga no lugar do Messi? Óbvio que não. O Dudu joga no lugar do Dembélé? Não. Pra ele joga. Então, pra ele joga. Pra ele joga. Não, mas ele não falou isso. Não. Ele não falou. Dudu, quer ver? Olha, Dudu joga no lugar do Messi? Não, claro que porque não. Dudu é pior que o Messi. Dudu joga no lugar do Dembélé? Joga porque faz a mesma função. Porque Dudu é melhor que o Dembélé. Melhor ou igual? O Dudu jogaria no Paris Saint-Germain? Hoje? Não. Talvez sim. No lugar de quem? Vamos lá. Acho que do Di Maria joga. Por que não? Do lugar do Di Maria. Eu acho o Di Maria superestimado, mas joga Dudu, mais pelo amor de Deus. Vamos. Dudu, vou dizer uma coisa. Quem falou mal? Olha, eu queria ter essa mídia que ele tem. Tem uma dificuldade em falar. Eu só falava, eu falei. Impressionante. Eu não falei. Joga. A capacidade que ele tem de o cara não que há assumir. 4 anos é o melhor jogador do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Eu acho que algum talento ele pode ter. Não, ninguém falou que ele não tem talento. Então, pronto. Então fala, ele é melhor que o Dembélé. É isso que você falou. Não é melhor que o Dembélé, mas ele estaria no elenco do Barcelona. A partir do momento que ele fala, jogaria facilmente no Barcelona, aí fala no lugar do Dembélé, eu vou ajudar ele. Ah, gente, é função, cara, é função. É difícil explicar aqui, cara. Muda. Não é possível. Porque a minha palavra não vai mudar nada. Vocês que têm que se juntar
Tentar resolver isso. Eu já joguei contra o Fluminense 4 vezes. Contra o Vasco, se eu não me engano, 3, é isso? Hoje foi a quarta? A quarta agora é domingo que vem. Cara, enche o saco. Enche o saco. Mas não vou me manifestar não, cara. Se vocês se juntarem, vai ter um peso legal. Eu falar daqui alguma coisa, amanhã os caras estão ligando para a minha direção, me dando porrada. O treinador está falando isso aqui, não está valorizando. Então, porque vocês vivem de merchandising, vocês vivem de publicidade, vocês vivem de uma série de fatores que quanto mais gente estiver no estádio vendo o jogo, para vocês melhor, né? Então, prefiro não ficar quieto. Tá certo, Abel ou Pascoalzito? Corretíssimo, é muito clássico. A gente já criticou isso ao longo do Campeonato Carioca, essa versão de se ter mais clássicos ao longo da temporada, acaba nisso que disse o Abel, né? Chato, a porrinha. Né? 4 clássicos Vasco e Flamengo, 4 clássicos Fluminense e Flamengo, e aí assim por diante. Então você vê só por quê? Porque acha que os clássicos têm que ser mais mostrados, porque tem que ter mais jogo clássico, que isso é que valoriza o campeonato, é um equívoco. É um equívoco. Mas é legal a fórmula do Campeonato Carioca era a melhor fórmula, todo mundo imitava. Concordo. O campeão no primeiro turno joga com o campeão no segundo turno. Se o time ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo turno, acabou, um abraço pro gaiteiro, é o campeão carioca. Era o mais copiado regulamento do campeonato. Hoje você tem que ter uma tese em Harvard para poder saber como é que formula o Campeonato Carioca, para saber quem vai para a final. Porque o que ganha não vai para a final, vai para a semifinal. E o que não ganha vai para a final. E o que perdeu vai para a final. Você está entendendo? Eu não tô. Eu não consigo entender esse negócio. Precisa ter uma tese em Harvard. Mas você tem que dar o braço a torcer, que é essa overdose de clássicos, onde você tinha o estádio lotado. Ontem nenhum. Estádio com menos de 10 mil pessoas. Um grande tiro no pé, uma vergonha. Gente, foi um dos maiores fiascos. O presidente do Vasco, eu vou falar pra você, o presidente do Vasco é um cara que eu respeito pra caramba, mas ele ontem fez uma grande besteira. Uma grande besteira. Esse negócio de lado, de ficar em lado de estádio, isso é uma besteira. Vocês precisam crescer. Parar com essa infantilidade. Já foi assim contra o Fluminense. Agora é contra o Flamengo. Jogando dinheiro fora. Tá mole pra arrumar dinheiro. Eles perderam, Pascoal, para 5 públicos aí dentro dos campeonatos estaduais aí, ó. Perderam pro Campeonato Paulista, perderam pro Campeonato Mineiro, perderam pro Campeonato Cearense, perderam pro Campeonato Gaúcho e pro Campeonato Pernambucano. Cara, deve ter perdido mais. Não, pro Campeonato Pernambucano o jogo foi nos aflitos. Nos aflitos. Até em Santa Catarina. Lotação completa. Cara, 10 mil pessoas. Não, Santa Catarina foi semifinal. Foi semifinal, ainda não é final, é semifinal. Mas não estava cheio? Não tinha mais de 10 mil pessoas? O jogo da Chapecoense estava cheio. Todos os jogos cheios, só aqui que não. Não deu Toledo e Atlético. Tem hora que eu fico pensando aqui, o Abel tem toda a razão. O Abel tem razão de dizer isso. Semifinal que deve ter tido mais público do que esse final. Vamos ouvir o Alberto Valentim. Vamos lá. É uma vantagem para o segundo jogo. Nós não fizemos uma boa partida. Nós criamos poucas chances de gols. Talvez a partida que nós menos criamos em todo o campeonato. Todos os jogos, né? Se tratando até de alguns de Copa do Brasil. Mas não por planejamento. Nós queríamos chegar no gol adversário, nós queríamos criar chance de gol e automaticamente transformá-las em gol. Nós não estávamos bem tecnicamente, os erros de saída de bola, né? Nós não conseguimos usar bem nossos laterais e, consequentemente, fazer com que essa bola chegasse no nosso domínio da frente, né? Que nós criássemos situações de gol. Então, mas não foi a preparação do nosso jogo era que nós atacássemos o Flamengo para ganhar o jogo. O Vasco vai sentir uma pressão, o Vasco já disputou 400 e tantas finais. O time não foi bem. O time grande deles vai sentir uma pressão. O time não foi bem, o Flamengo foi melhor. E estamos vivos no campeonato porque o regulamento nos dá a chance com uma vitória de 2 gols de diferença igual a tudo. Foi uma das conversas nossas que, alguns dias atrás, nós teríamos só decisões, né? Só jogos importantíssimos, jogos de mata-mata e valendo título. A primeira coisa é recuperar bem esses jogadores, né? E depois ir passando
mudando a chave agora, né, do Campeonato Carioca, porque a gente tem um jogo importante lá em Santos contra uma grande equipe. Então, eu vou decidir bem quem serão os 11 que vão começar, os convocados, para a gente depois voltar a pensar quinta-feira no Carioca. Aí a gente ouviu o Alberto Valentim, mas a torcida do Vasco pega no pé do Alberto Valentim, não quer que ele faça o quê? O cara botou o Vasco na final do Campeonato Carioca. Perdeu com um time que é muito melhor que o Flamengo. Não, mas outra coisa. O melhor time do Rio, hein? Mas poderia jogar mais do que jogou. A diferença é muito grande. O Vasco ontem tentou fazer alguma coisa. Ele teve uma bola na trave, ele chutou uma bola no primeiro tempo que quase entrou, poderia ter feito 1-0 ali. Mas segundo tempo, Sormani, desculpa. Então, tudo bem, sumiu. Parecia um carro numa aquaplanagem. Ok, concordo com você. Mas no primeiro tempo, o Vasco tentou jogar. No segundo tempo, não conseguiu jogar. Não conseguiu. É diferente da proposta do Corinthians. A proposta do Corinthians é se defender, porque não me entra na cabeça um time que tem o elenco que o Corinthians tem, só se defender. O Vasco não tinha o que fazer. Fez o que pôde. Eu falei agora. Começou a ser atacado. Vou ter que me organizar. O Vasco joga nesse meio de semana contra o Santos pela Copa do Brasil na Vila e volta depois para fazer a decisão. Mas peraí, Pascoal. Campeonato. Até no que ele disse, ele falou, vamos primeiro ter como foco o jogo contra o Santos, depois aí a gente volta o foco para o Campeonato Carioca. Desculpa, Alberto. O seu foco tem que ser Copa do Brasil. O Vasco, se ele tiver que poupar alguém nessa Copa do Brasil aí contra o Santos, ele tá ferrado. Ele não pode chegar Não, mas é que tá bem, já. Por mais que